Porque se o teu eu não ser o protagonista, ainda que múltiplas pessoas te apoiem, você não vai conseguir atingir as suas principais metas. Grandes decisões implicam em escolhas importantes e todas as escolhas têm perdas. Você não pode jamais conquistar o essencial se não perder o trivial. E nunca se esqueça, se você não tiver consciência crítica, a tua emoção e a tua mente será terra de ninguém. Nunca aceite nada passivamente. Caso contrário, o teu eu vai ter dificuldades de se tornar autor da própria história. Muitas pessoas se sentem ofendidas, rejeitadas, criticadas, excluídas, não apenas porque existem estímulos estressantes, mas porque o seu eu não é protagonista. Elas compram aquilo que não lhes pertence. A sua mente é terra de ninguém. Para que você aprenda a escrever os capítulos mais importantes da sua história, nos momentos mais difíceis da sua vida. Que as lágrimas que nós não temos coragem de chorar são mais cálidas, densas e importantes do que aquelas que se encenam no teatro do rosto. Ter não é ser. Se você é aplaudido, mas se não se aplaudir, você pode ser miserável no único lugar em que é inadmissível ser um paupérrimo. Mas as pessoas não têm seguro emocional. Isso indica que a nossa espécie, ela de fato está adoecendo rápido e coletivamente. Ela é anacrônica, desinteligente, está no tempo da pedra em termos de gestão da emoção. Por isso que está havendo uma epidemia de suicídios, de depressão, de ansiedade, no mundo todo. Transtorno do pânico, doenças psicossomáticas, até cânceres. Se proteger é muito importante. Gerir a sua emoção é a sua maior responsabilidade. Porque se você for irresponsável em preservar os recursos naturais do planeta emoção, você pode ser ótimo para a sociedade, será um carrasco de si mesmo. Ou a dor nos constrói ou nos destrói. E vocês já devem ter ouvido esta tese, que com o passar do tempo, as pessoas amadurecem. Com o passar do tempo, elas se tranquilizam, se tornam mais sábias. As dores, perdas e frustrações patrocinam uma personalidade mais equilibrada. Ledo e engano. Se o nosso eu não aprender a proteger a nossa emoção, é muito fácil as nossas dores serem registradas como janelas traumáticas ou killer, asfixiando o prazer de viver. Frustrações, mágoas, decepções, traições não fomentam, não nutrem por si só a sabedoria, a capacidade de uma pessoa se reinventar, de ser líder de si mesmo, de aplaudir a vida. A tendência é ocorrer um registro na memória, involuntário e inconsciente, formando cárceres mentais, para desenvolver tanto a inteligência global, como para desenvolver relações saudáveis, quanto para proteger a emoção humana. Hoje nós esperamos as pessoas adoecerem para depois tratá-las, o que é uma injustiça dantesca. É uma distorção da autoimagem, são janelas traumáticas, são cárceres mentais que sequestram o eu, que representa a capacidade de escolha, a autodeterminação, sequestram no único lugar que ele deveria ser livres. Queridos amigos, nós precisamos entender quem somos. Todos vocês escreveram a sua biografia? Uma biografia não autorizada? Nas páginas do seu cérebro? Não sabíamos disso, porque não havíamos pesquisado que o registro na memória é automático e involuntário. Cada pensamento lúcido é registrado. Claro, pensar no futuro é importante para você estabelecer estratégias para resolver seus problemas, mas sofrer pelo futuro é uma atrocidade, é uma autoatrocidade que pessoas no mundo todo cometem. Um ser humano cujo eu não aprendeu a ter um caso de amor com a sua saúde mental, a proteger a empresa chamada mente humana, a dirigir o veículo, a aeronave psíquica, o eu
nessa educação clássica, cartesiana, porque o fenômeno RAM, registro automático da memória, vai arquivá-lo e de maneira privilegiada porque você rejeitou e não protegeu a emoção. Não sabíamos que rejeitar uma pessoa, rejeitar uma ofensa, rejeitar um estímulo estressante, ou negar um problema, ou tentar se distrair, não resolve, porque o biógrafo, o fenômeno RAM, ele registra automaticamente. E toda rejeição aumenta o volume de tensão. E quando há um nível de tensão elevado, o registro é privilegiado. Nada garante que uma pessoa sociável, que gosta de festas, tem muitos amigos, que é relaxada, bem-humorada, não passe pelo caos cedo ou tarde na sua vida. Não só as pessoas tímidas, fechadas, sequestradas em si mesmas, até pessoas invejáveis. E a dúvida é o princípio da sabedoria na produção de conhecimentos. Se você amar a convicção, as certezas, as respostas rápidas, você vai asfixiar sua capacidade como construtor de novas ideias, como criador de novos conhecimentos. Você não vai trazer respostas inteligentes nas situações estressantes. A não submeter a seus cárceres mentais. Não importa se ele teve uma vida arrastada, uma doença cronificada. É possível ser autor, é possível ser protagonista, é possível dirigir o script. Desde que nós saiamos na figura do teatro, da plateia, entremos no palco da mente e nos tornemos protagonistas, atores ou atrizes principais, diretores do nosso script. Mas o ser humano não é assim. Normalmente, ele é conformista ou até tem autopiedade, um coitadista, acaricia seus próprios transtornos. E não é treinado, deveria ser treinado por todo psicólogo, todo psiquiatra, médicos, neurologistas, a ser um protagonista, a impugnar cada pensamento perturbador, porque se você não o faz, ele é registrado, e isso é um reflexo de higiene mental. Porque a educação racionalista, lógica, nos ensina a conhecer o mundo em que estamos, mas quase nada sobre o mundo que somos. Nos ensina a fazer higiene removendo poeiras, lavando as mãos para não contaminar-se com bactérias, com vírus, mas a nossa mente está cheia de germes. A nossa mente, metaforicamente, está cheia saturada de pensamentos perturbadores, sentimento de culpa, autopunição, autocobrança. É que o ser humano não sabe, bilhões de seres humanos não sabem, é que nós temos um biógrafo implacável dentro de nós, que todos os dias está definindo quem você é. Se você é impulsivo, você não é impulsivo porque teu eu quer. Você é impulsivo, você reage pelo fenômeno bateu, levou, você é intolerante às contrariedades, porque você biografou tantas vezes a reatividade que você espontaneamente, mesmo não querendo, expressa impulsividade. E as pessoas impulsivas, às vezes são muito inteligentes, mas causam um desastre nas relações interpessoais, porque não tem autocontrole. Pessoas assim machucam demais quem está ao seu redor, as pessoas mais íntimas. Quem não é fiel à sua consciência tem uma dívida impagável consigo mesmo. Dá para vocês entenderem, se no mundo todo nós educássemos o nosso eu para ser líderes de nós mesmos, nós preveniríamos suicídios, transtornos emocionais, desenvolveríamos relações saudáveis. E uma pessoa que não mapeia a sua irritabilidade, a sua intolerância, a sua infantilidade, os seus medos, enfim, os seus conflitos, os levam para os seus túmulos. As pessoas que não mapeiam, não têm coragem de penetrar em camadas mais profundas da sua personalidade, preservam os seus cárceres mentais, suas janelas killers, ficam intocáveis. Terão medo do futuro, serão assombrados pelos seus fantasmas mentais. Não tenha medo da vida. Tenha medo, sim, de não vivê-la de maneira inteligente. Não tenha medo de quem você é. Tenha medo, sim, de não se conhecer. Não tenha medo dos capítulos dramáticos. Tenha medo, sim, de não colocar vírgulas
para escrever textos nobres em seus dias mais tristes. Eu quero te dizer, se você não aprender a gerir os pensamentos antidialéticos e imaginários para construir projetos de vida, você vai desenvolvê-lo para produzir os seus cárceres mentais. Há pessoas que têm todos os motivos para ser felizes, mas são tristes, são deprimidas, são angustiadas. Elas sofrem por coisas que não aconteceram, se perturbam por problemas que só estão na mente delas. São pessimistas, mórbidas, hipersensíveis, pequenos problemas têm um impacto muito grande. Elas são complexas? Sim, são complexas, mas porque nunca aprenderam a impugnar cada pensamento, o seu eu nunca aprendeu a desenvolver a arte da dúvida, da crítica e da determinação, DCD, duvidar de tudo aquilo que me controla, criticar cada ideia perturbadora e determinar ser livre várias vezes por dia, que se você não tiver um sonho que te controla, aquele sonho não é um projeto, é um desejo. Desejo não resiste ao calor dos problemas na segunda-feira. Desejo não consegue suportar as intempéries, as vaias, as críticas e as rejeições. Só os sonhos são capazes de nos controlar. E principalmente os sonhos que te levam você a dar o melhor de si para que a humanidade, para que a sociedade seja mais generosa, altruísta e solidária. Nunca desprezam as raízes que constituem a tua personalidade, porque elas é que patrocinam as suas primaveras e as suas flores. Chega no momento que não importa os títulos, o que importa é quem você é. Nunca perca a sua essência, porque ela é a que pode abrir as portas para você realizar coisas incríveis, para contribuir com a sociedade e para reciclar a sua própria história. Lembre-se, seja honesto consigo mesmo, porque quem não mapeia a sua história leva para o seu túmulo os seus conflitos.